Olá pessoal, que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira, que vocês tenham uma quarta-feira maravilhosíssima, em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso dia com Deus, fazer a nossa oração e ler hoje o capítulo 30 de Provérbios, penúltimo capítulo. Será muito especial para cada um de nós, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua santa presença, te pedimos a tua direção, a tua orientação para tudo que vamos falar, que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Senhor, para abençoar todos nesse momento. Que as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, se renovem na nossa vida nesse exato momento. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, espero bem fundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Só lembrando que lá no grupo está os capítulos e versículos referentes, os capítulos referente a hoje, no caso hoje, quarta-feira, capítulo 50, acabando o livro de Gênesis, capítulo 50 de Gênesis e capítulo 6 de Lucas. Amanhã começaremos o livro de Êxodo, nós vamos colocar as tarefas de amanhã também no grupo lá do WhatsApp e continuar o livro de Lucas, capítulo 7, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus aqui. Vamos compartilhar com vocês aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, para que vocês possam acompanhar junto aqui os versículos. Vamos começar aqui. Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 1, diz assim: são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. E aí ele diz assim: Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Ele fala aqui palavras parecidas com as palavras que o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário. Versículo 2 ele diz: sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência de um ser humano. É que um ser humano deve ter. Muitas das vezes as pessoas se diminuem diante de situações difíceis que passam, momentos difíceis. Todo mundo, muitas das vezes, acaba se diminuindo. A maioria já passou por uma experiência parecida. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Se tem uma coisa que todos nós precisamos é conhecer a Deus, porque conhecer a Deus com certeza nos dará sabedoria. E Deus ele fala que se alguém tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer. Versículo 4 diz: quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as suas mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Aqui, claramente, trazendo, a gente aprende a ser sábio, justamente fazendo perguntas. A pessoa aprende. Os aprendizados são feitos de perguntas. E a gente vê aqui muita sabedoria de questionamentos. E esses questionamentos, as respostas virão justamente conhecendo a Deus. Conhecendo o seu filho, Versículo 5 diz: tudo que Deus diz é verdade. Ele começa dizendo que não é sábio, mas vai dizendo coisas extremamente sábias, vai fazendo perguntas que só sábios fariam. Tudo que Deus diz é verdadeiro. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Então, se nós devemos procurar proteção em alguém, tem que ser em Deus. Esse mesmo versículo na linguagem fiel diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então vamos buscar receber essas palavras em nós. Versículo 6 diz: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Até porque existe uma maldição lá em Apocalipse, uma maldição para quem retirar ou acrescentar qualquer palavra das palavras de Deus. Versículo 7. Duas coisas te pedi. Não mais negue antes que morra. Olha só que pedido sábio.
Versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Isso aqui é muito forte e eu peça isso para Deus também. Vamos pedir isso para Deus. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, ou seja, não quero nem ter de menos, nem a riqueza, nem coisas demais, ostentação demais. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Ou seja, me dá tudo o que eu preciso. Deus dá com fartura, Deus dá tudo o que precisamos. Não precisamos ter nem de mais nem de menos. Muito sábio esse pedido. Versículo 9 diz: para que porventura, estando farto, não te negue, e venha eu a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão. Versículo 10. Não acuses o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques ocupado. Versículo 30. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. E se há uma geração que tem sido assim, tem sido a nossa, né, pessoal? Tem sido essa geração que não vê nada como errado, ou que vê as coisas erradas da palavra de Deus como errado, as coisas erradas como certo, e as coisas certas como se fossem erradas. E se acham puros ainda. Acham que não tem erro nenhum. Há uma geração cujos olhos são altivos, ou seja, são orgulhosos, e as suas pálpebras são sempre levantadas. Orgulhosos. Essa mesma versão da linguagem de hoje diz: há pessoas que são tão orgulhosas que olham para os outros com desprezo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não sejamos essas pessoas. Versículo 18 diz: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Versículo 19. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Então ele fala que são coisas que ele não conseguia explicar naquela época, né? Não conseguia explicar os motivos. E assim, às vezes a gente fica tão focado em coisas que nós não conseguimos explicar, quando na verdade nós devemos focar em Deus, focar naquilo que nós não podemos explicar de forma natural. Devemos buscar em Deus as soluções, né, de coisas que nós não sabemos explicar em Deus. Buscar essas soluções, buscar esses aprendizados. E tem coisas que, como diz a palavra de Deus, o que nos é revelado é para nós e para os nossos filhos. O que não nos é revelado pertence a Deus. Então vamos focar naquilo que nos é revelado. Versículo 21 diz assim: há 4 coisas que a terra não pode tolerar. Versículo 22. O escravo que se torna rei, tolo que tem para comer tudo o que quer. Isso aqui é muito forte. Porque o escravo que se torna rei, muitas das vezes ele não saberá administrar isso, não saberá tomar as decisões. E o tolo que tem tudo para comer, ele vai comer demais e vai esbanjar e vai fazer como muitos faziam em Sodoma e Gomorra, né, que comiam e pelo prazer da comida botavam o dedo na garganta, vomitavam e comiam de novo. Isso é terrível. Versículo 25, vamos lá no versículo 25. Diz assim: as formigas que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. As comidas que são a representação de sustento, né, que nós devemos buscar
principalmente enquanto somos jovens. Esse mesmo versículo na linguagem fiel diz assim: as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Nós temos que, se eles fazem isso, nós temos que fazer mais ainda em Deus, tendo a sabedoria que vem dele. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, saem e em bandos se repartem. Ou seja, a gente aprende a sabedoria observando as coisas que Deus criou e como ele criou, né? Versículo 28. A aranha se pendura com a sua mão e está nos palácios dos reis. Olha que interessante. A aranha, aos olhos de cada um de nós, por exemplo, ela pode estar tanto em lugar de pobres, como pode estar em lugar como palácios, né, de ricos, de reis. Então, às vezes, as pessoas se menosprezam. Se uma aranha pode estar em palácios, por que não você pode chegar a lugares que você jamais imaginou? Isso é muito interessante. Versículo 29. Estes 3 têm um bom andar, e 4 passear airosamente, né? O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. Então sejamos como um leão que não foge de guerra, de lutas, de situações, que vai para cima, que vence, que é o rei, né? O galgo, o bode também, e o rei que não se pode resistir. 32 diz assim: se procedestes loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à tua boca. Ou seja, se nós planejamos algo ruim, vamos ver aqui na linguagem de hoje como que diz. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Versículo 33. Bater o leite da manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva da briga. Então isso aqui é algo que muitas pessoas deveriam perceber, né? Que isso realmente faz acontecer. Então a gente vê aqui a sabedoria em cada detalhe, para cada área da vida, no mesmo capítulo, o detalhe de aprender que nós devemos ter a sabedoria em pedir, para não ter nem de mais e nem de menos. É uma sabedoria extraordinária que nós devemos aprender a pedir a Deus. E a gente vê que Agur pediu, né? Não me deis nem a riqueza nem a pobreza, mas dá o que eu preciso, Senhor. Em outras palavras, né? Me dá o que eu preciso. E assim temos que ter sabedoria para pedir. Nós temos aqui o desafio 30. Desafio 30 que todos nós temos que provocar isso em nós. Seja um milagre. A transformação que você espera se inicia em você. Hoje é dia de buscarmos nos tornar essa própria sabedoria, próprio milagre, a própria bênção. E hoje vamos buscar isso na palavra de Deus. Esteja conosco em um dos horários, 8 da manhã, 15 horas, especialmente às 19h30. Vamos buscar ser esse milagre, ser essa própria bênção nas mãos de Deus. E que Deus te abençoe para isso, tá bom? Eu estendo as mãos para vocês, eu profetizo essa bênção, essa vitória sobre você, sobre tua casa, tua família, que esse dia seja uma bênção para todos vocês, em nome de Jesus. Prepara-nos, Senhor, para buscarmos e recebermos a Tua palavra e a Tua santa presença e nos tornarmos um milagre, a própria bênção. Em nome de Jesus, respira bem fundo. Graças a Deus. Tenham todos um ótimo dia
Deus abençoe a todos. Aguardamos vocês daqui a pouco na nossa Universal de Vila Helena, Avenida Manuel de Camargo Sampaio, 852, ao lado do Supermercado IP. Vocês são os nossos convidados para estarem conosco 8, 15 ou especialmente às 19h30 na nossa grande noite de busca à Palavra de Deus, ao Espírito Santo. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.